boas-vindas a todos e todas que estão nesta sessão. Agradecer muito a presença da banca examinadora aqui presente e também as pessoas que estão assistindo. E nós vamos iniciar a defesa de tese. Vamos iniciar a defesa de tese do discente Alberto Alexandre Lima de Almeida, a reprovação e evasão no ensino médio do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte, implicações da pandemia de Covid-19 entre cotistas e não cotistas. Alberto, você tem um tempo de até 50 minutos para sua apresentação, e aí, na sequência, a gente procede às arguições. Então, muito obrigada, pode começar. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, agradecer aos membros da banca por terem aceitado dar sua valiosa colaboração com essa minha pesquisa, né? Uma pesquisa, né, que resultou nessa tese intitulada A Reprovação e Evasão no Ensino Médio do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte, implicações da pandemia de Covid-19 entre cotistas e não cotistas. A autoria desse doutorando que vos fala é orientado pela professora doutora Luciana Conceição de Lima. Um breve roteiro da apresentação, né, que nós estamos começando. Primeiro abordaremos a questão introdutória, depois os fatores que incidem na reprovação e na evasão, com destaque para o ensino médio, que é o foco dessa pesquisa. Depois, a transição demográfica e a questão das políticas públicas que podem se aproveitar desse momento demográfico do Brasil, né, para a implementação, que ele é propício para a implementação dessas políticas, a metodologia da pesquisa. Depois, a gente parte para a análise, já que se trata de uma pesquisa de natureza mista, a análise quantitativa e a análise qualitativa, e culminando com as considerações finais. Bom, partindo da introdução, o objetivo geral dessa tese era justamente analisar as implicações da pandemia de Covid-19 na reprovação e na evasão, tanto de alunos cotistas como não cotistas do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte, né? Na verdade, foram 20 campi que foram investigados, alunos de 20 campi, e além de avaliar esse nível da reprovação e evasão, também tentar identificar os fatores, né, demográficos, socioeconômicos, institucionais, que interferiram nesses dois fenômenos, né, da evasão e da reprovação. Entre os objetivos específicos, é identificar os níveis de reprovação e evasão da CURT de ingressantes em 2019, nos cursos técnicos de nível médio até o ano letivo de 2022, agregados em 10 eixos tecnológicos, ou seja, foi acompanhada uma CURT de ingressantes em 2019, que foi acompanhada até 2022, que seria o ano de conclusão, né, dessa turma, assim, se não houvesse reprovação, no caso, né, ou evasão. São 4 anos de curso integrado. Outro objetivo específico, investigar se a reprovação e a evasão de alunos cotistas e não cotistas atingiram níveis semelhantes nessa corte, né? Se a evasão e a reprovação, né, foi no mesmo nível, tanto para esses dois grupos, e reconhecer os fatores demográficos, institucionais, socioeconômicos que incidiram, que impactaram nesses dois fenômenos, tanto para o grupo dos cotistas, para o dos não cotistas, né? É, Em cima disso foram levantadas 3 hipóteses nessa pesquisa, tá certo? A primeira hipótese era a pandemia de Covid-19 interferiu de forma diferenciada nos níveis de reprovação e evasão dos alunos da corte de 2019, de acordo com os eixos tecnológicos que comportam os cursos do IFRN. Então, os cursos do IFRN são agrupados em eixos tecnológicos, de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos, e aí a gente procurou ver se houve algum eixo tecnológico em que incidiu uma reprovação, uma evasão maior nessa pesquisa. A hipótese 2, o nível de reprovação e evasão dos alunos cotistas foi mais intenso do que o dos alunos não cotistas no período investigado. Hipótese 3, os fatores institucionais, demográficos e socioeconômicos que incidiram na reprovação e evasão foram mais proeminentes, né, esses fatores, entre os alunos cotistas do que entre os não cotistas. É o que a gente vai tentar verificar nessa tese.
Tratando de uma pesquisa que envolve reprovação e evasão, nós não né, temos que, obviamente, tentar identificar que fatores interferem, que levam a uma reprovação ou a evasão de um estudante. Nesse caso aqui, o destaque foi a educação profissional, porque se trata de uma escola técnica, não é? Um ensino médio integrado, ou seja, um ensino ele tem um ensino, ao mesmo tempo, ele faz o ensino médio e um curso técnico. Então, esses fatores da reprovação, eles podem ser identificados em dois grupos: os fatores internos à escola, vamos assim dizer, dentro dos muros da escola, e os fatores que extrapolam os muros da escola, externos à escola. Entre os fatores internos, a gente pode dizer a formação didática pedagógica dos professores, né? Às vezes nós temos professores que não têm uma formação no campo da didática, da pedagogia tão sólida, né? A distribuição da carga horária do curso, isso é algo, assim, muito, no caso da educação profissional, como eu coloquei, isso é algo que acontece, por quê? Porque ele tem que, num determinado semestre, ele tem que pagar disciplinas do ensino médio tradicional, né, as disciplinas propedêuticas, ele tem que pagar também disciplinas do curso específico, às vezes fica um peso grande. Aí, junto com isso, você tem o excesso de atividades. Obviamente que esses não são os únicos fatores, nós estamos destacando alguns, né, aqui, né, nesse slide. Entre os fatores externos à escola, nós temos problemas familiares, né, que interferem no seu aprendizado, no rendimento dos alunos, conciliação entre trabalho e estudo, algo muito presente, inclusive na análise qualitativa, vocês vão poder verificar. Dificuldade de transporte, muitos alunos moram longe da escola, às vezes depende de transporte da prefeitura, nem sempre esse transporte está disponível, e existe uma série de dificuldades envolvidas na questão do deslocamento. E aqui uma questão que os estudos que trabalham que abordam reprovação e evasão, eles sempre colocam que reprovação e evasão muitas vezes caminham de mãos dadas. Por quê? Porque uma reprovação é um fator que rebaixa a autoestima do aluno, deixa ele mais desestimulado. Então, quando ele vai para um ano seguinte, ele já vai desestimulado, e se ele, por exemplo, começa com um resultado insatisfatório, já é um grande passo para ele evadir. É uma outra coisa que também a nossa pesquisa, a nossa análise qualitativa também vai mostrar lá na frente, né? Quanto à reprovação e à evasão, elas, de certa forma, funcionam como irmãs siamesas, muitas vezes. Bom, ainda abordando essa questão desses fatores, há que se considerar que durante o período da pandemia, né, virtude da situação, né, inusitada que nós passamos, houve algumas, o sistema educacional do país ele teve que se adaptar a essa nova situação, né, da questão do isolamento social. Então, para isso, em todos os níveis, foram emitidos normas ou documentos para tentar se adaptar a esse período do chamado ensino remoto, né, que foi utilizado como alternativa ao ensino tradicional do período da pandemia. E aí nós temos um exemplo de três, né, de três dessas normas, né? Nós tivemos um parecer do MEC de 2020, solicitando que houvesse uma flexibilização nos critérios de avaliação dos alunos por causa da pandemia. Houve também esse documento em nível de Estado do Rio Grande do Norte, nessas diretrizes, né, para a retomada quando foi retomado as aulas no formato remoto, e vocês observam que o documento ele destacava a necessidade de evitar o aumento da reprovação e do abandono nesse período da pandemia, e é uma orientação específica do Instituto Federal, né? Orientação normativa número 4, também destacando que, nesse período, se tentasse evitar a reprovação ou a evasão, e que também, caso houvesse uma reprovação, não fosse colocado no histórico do aluno, se ele tivesse sido reprovado nesse período da pandemia, do ensino remoto, né? E a gente vai ver que essa orientação ela trouxe alguma implicação nos resultados, possivelmente dos resultados quantitativos, como nós vamos observar. A transição demográfica, né, no Brasil. O Brasil está vivendo um processo de transição demográfica, né, que se caracterizando pela queda das taxas de natalidade e de mortalidade, que faz com que a população em idade ativa, né, que a gente sabe, ele tem um peso maior sobre o total da população do que os inativos. E isso realmente abre uma oportunidade muito grande, quando a gente chama de uma janela de oportunidades, né, ou chamado bônus demográfico, porque essa população em idade ativa, ela tem que, por exemplo, ela tem que ser qualificada, né, é aqui, e está voltada para o mercado de trabalho, e a qualificação dessa população, né, que está entrando no mercado de trabalho é muito importante, né, para
questão econômica do país e própria, obviamente, melhoria das condições sociais dessa população. E aí, o investimento em educação é muito importante para qualificar essa população, né? Então, é uma oportunidade que se tem de você dirigir políticas públicas na área educacional para a gente maximizar as oportunidades que esse momento histórico, né, nesse momento dessa transição demográfica, ela propicia que a sociedade brasileira, né? Bom, a metodologia da pesquisa, tá certo? O objeto de estudo foram estudantes do ensino médio de cursos técnicos integrados do IFRN que ingressaram em 20 campi da instituição, certo? No ano de 2019, né? Por isso que é a corte de 2019 que nós estudamos. Aqui a distribuição de todos os campi do IFRN pelo Estado, mas só destacar que são 22 campi no estado do Rio Grande do Norte, nós investigamos 20. Por quê? Porque dois desses campi, que é esse daqui, o de Jucurutu e o campo Zona Leste, eles não disponibilizam essa modalidade de ensino chamado técnico integrado. Então, esses 20 são os que disponibilizam, ofertam essa modalidade de ensino. Por isso que eles foram estudados nessa pesquisa, certo? Ainda da metodologia. Para nós chegarmos ao banco de dados final, né, nós tivemos que utilizar esses procedimentos. O Instituto Federal ele tem o chamado SUAP. O SUAP é como se fosse em nível aí da UFRN, quem conhece a UFRN, em certa medida o SIGA. A diferença, por exemplo, do SUAP, né, do sistema lá do IFRN, é que ele não só tem dados acadêmicos, ele traz dados acadêmicos dos alunos, mas também dados sociais, né, de todos esses alunos, renda, né, é, se ele veio de escola pública, se ele veio de escola privada, uma série de informações. Bom, o SUAP, ele tem um banco de dados, né, que pega alunos desde 2000. Então, de 2000 até agora, você tem informação desses alunos, tá certo? Que é esse banco de dados inicial, com 311 mil casos, né? 311 mil alunos, né? Que se matricularam na instituição desse período. Então, o que é que nós tivemos que fazer? Obviamente, como era estudar com a corte de 2019, nós tivemos que filtrar só os matriculados em 2019. E aí deu esse total. Agora, nos matriculados de 2019, perdão, você tem alunos que eles se matricularam em 2019, mas que ingressaram em outros anos, ingressaram em 2017, 2018, mas aí que se matricularam em 2019. Então, nós tínhamos que pegar os matriculados em 2019 que ingressaram em 2019, né? Por exemplo, de chegar na corte. E aí a gente fez esse outro filtro que chegou nesse quantitativo. Só que a corte de 2019, nesse caso, que são todos os que se matricularam, que ingressaram em 2019, que estavam matriculados em 2019, esse total aqui pegava todas as modalidades, né? Porque o IFRN ele não oferece só curso técnico de nível médio. Tem curso superior, tem curso que a gente chama de subsequente, em educação de jovens e adultos, pós-graduação, mestrado, especialização. E nós, como iam trabalhar só alunos do curso técnico integrado, nós fizemos um outro filtro para poder chegar ao banco de dados final, que é a corte de 2019, somente de alunos dos cursos técnico integrados daqueles 20 campos, que eu me relatei, que dá esse total, esse quantitativo de 3.284. Bom, esse percurso metodológico que a gente teve que fazer nessa pesquisa, tá certo? Como já havia colocado antes, foi uma pesquisa de natureza mista, onde nós tivemos uma análise quantitativa e uma análise qualitativa. Na análise quantitativa, os dados do SWAP, né, que eu acabei, que é esse sistema que monitora lá toda a vida acadêmica dos estudantes. Nós tivemos aqui o banco de dados final, como já coloquei, com esse quantitativo. E nós também procedemos uma pesquisa para avaliar o ensino remoto no campus Natal Central. É o maior campus da instituição, é o campus Natal Central, o primeiro e o maior. E nós aplicamos, então, um questionário com 100 alunos do Campus Natal Central. Esse questionário serviu não só para a gente fazer um pouco da análise de como eles avaliaram o ensino remoto, né, durante o período da pandemia, mas ele também foi importante para a gente tentar é, identificar os alunos que estivessem habilitados para participar da parte qualitativa
né? Porque a parte qualitativa, é, ela, ela foi feita de duas formas, com entrevistas com discentes, no caso, foram 6 alunos entrevistados, então essa pesquisa ela também serviu para identificar que alunos, né, que se enquadravam, né, no escopo, que no caso eram alunos que tivessem ingressado na corte de 2019 e que tivessem sido reprovados ou evadidos, né? Lembrando que nosso trabalho investigou reprovados e evadidos, né? Então, essa pesquisa também serviu para auxiliar nessa busca, para chegar nesses 6 discentes que foram entrevistados, né, para análise qualitativa, e também processamos a entrevista com a equipe técnica pedagógica do campus Natal Central, né? Esses discentes, eles também eram do campus Natal Central e a equipe técnica pedagógica para ver as impressões, principalmente da instituição, né, acerca né, dos objetivos dessa pesquisa, da questão de como foi a questão da reprovação, da evasão, como a equipe técnica pedagógica viu essa questão durante a pandemia. Então, foi feita uma entrevista com essa equipe de 5 pedagogas do campus Natal Central. Vamos agora partir para a análise quantitativa, né? Primeiro, seria interessante a gente fazer uma breve caracterização dessa corte, né? Da corte que nós investigamos. Então, por exemplo, nessa corte nós tivemos um leve predomínio de cotistas, né? Em relação aos não cotistas, um pouco mais de 50%. Grande maioria da corte eram alunos oriundos da escola pública. A esmagadora maioria morava na zona rural, perdão, na zona urbana, né, quase 88%. Do ponto de vista da etnia e raça, os pretos, pardos e indígenas constituíam a grande maioria, né, dos estudantes da corte. E veja só também a renda per capita, também da grande maioria desses alunos, até 0,5 salários mínimos, como vocês podem observar. Então, aqui uma ideia, para a gente ter mais ou menos uma ideia dessa corte, né, que foi investigada aqui nessa tese. E agora, a análise ao longo dos 4 anos que foram alvos dessa pesquisa, né, 2019, 2020, 2021, 2022. 2019 foi um ano ainda que foi um ensino chamado presencial, ensino tradicional, não havia ainda ensino remoto. 2020 e 2021 já foram na forma remota e 2022 voltou o ensino presencial. Então, vai ser apresentado rapidamente as tabelas, né, com esses níveis, e só destacar, por exemplo, que o que vai estar em amarelo são aqueles eixos tecnológicos onde aquele evento, seja ele reprovação ou evasão, ele atingiu exclusivamente cotistas, né? Então, quando aparecer amarelo. Quando aparecer em verde, é que aquele evento, né, reprovação ou evasão, ele não atingiu nenhum dos dois grupos, não houve reprovação nem evasão em nenhum dos dois grupos, quando tiver o destaque em verde. E o destaque em azul, né, é quando aquele evento, reprovação ou evasão, atingiu naquele eixo tecnológico somente alunos não cotistas. Vai ficar claro na medida que eu for passando. Então, por exemplo, no ano de 2019, né, em termos de reprovação por nota, porque a gente teve a reprovação por nota e por falta lá no sistema do SUAP, a gente poderia fazer essa separação. A reprovação por nota em 2019, nós tivemos o quê? 3 eixos tecnológicos, aqui nós temos os eixos, são 10 eixos tecnológicos, que agrupam os cursos do IFRN, e então aqui nós temos os 10 eixos, e vocês observam que em 3 deles só houve reprovação por nota de alunos cotistas em 2019. Reprovação por falta. A reprovação por falta, né, nesse mesmo ano, vocês observam que houve um eixo na qual não houve reprovados por falta, um eixo no qual todos os reprovados por falta eram não cotistas, e um eixo na qual todos os reprovados por falta eram cotistas. O segundo ano do curso, né, que é são 4 anos de curso, então o primeiro ano de 2019, o segundo ano que é 2020. Um detalhe, por que é que não constam na tabela com evadidos de 2019? Porque não houve registro de evadidos. E é algo que é histórico na instituição, né? Eu fiz uma pesquisa para ver os outros anos, né, antes de 2019, né, vamos dizer assim, outras cortes, e no primeiro ano eles não evadem. Por mais dificuldade que os alunos
principalmente os que oriundos de escola pública têm, eles não evadem. Eles podem até ser reprovados, mas a evasão é praticamente zero. Não foi um caso específico para essa corte de 2019. Então, por isso que não apareceu a tabela com evadidos. Pronto, se nós observarmos então agora o ano 2020, os reprovados por nota, nós tivemos um eixo tecnológico onde só houve reprovação de cotistas, a reprovação, os evadidos. Então, em 2020, nós tivemos evadidos, diferente de 2019. Os evadidos, em 2020, nós tivemos três eixos tecnológicos onde só houve evasão de cotistas e um eixo em que só houve evasão de não cotistas. Aí, agora, uma outra explicação. Veja que em 2020, nós estamos já para a tabela de 2021. Em 2020, não apareceu uma tabela com reprovados por falta. É porque, nos 2 anos do ensino remoto, 2020 e 2021, não houve registro de reprovados por falta. Por isso que não apareceram essas tabelas. E aí, nós temos que nos remeter, né, àquela normativa da pandemia, de que se evitasse a reprovação. Então, é muito provável que, em virtude daquela normativa, houve então essa questão de tentar evitar reprovar por falta. Se não houve se houve reprovação por nota, em falta, elas não houve esse registro, né? Não houve isso. Então, é, provavelmente em virtude daquela norma, que apesar dela não proibir a reprovação, obviamente, claro, mas havia uma recomendação, né? 2021 não teve assim nenhum eixo tecnológico onde houve só reprovação por nota de cotistas ou não cotistas, por isso que não tem nenhum destaque. Evadidos em 2021, um eixo tecnológico só, não houve evadidos de nenhum dos dois grupos, e em dois outros, evadidos só entre cotistas. O último ano do curso, né, 2022, a reprovação por nota. Nós tivemos um eixo tecnológico onde não se houve registro nem para cotistas nem para não cotistas, e nós tivemos 4 onde a reprovação por nota de cotistas, onde só houve reprovação por nota de cotistas. Na reprovação por falta, para o ano de 2022, um eixo tecnológico onde só houve reprovação por falta de cotistas, né? E, como já foi dito, não houve registro. Sim, não, Evadidos 2022, né? Evadidos 2022 voltou a ter a evasão, só não aconteceu no primeiro ano, né, 2019. No último ano do curso, nós tivemos, último ano, numa situação regular, né? Não haver reprovação para quem entrou em 2019. Houve um registro de evadidos num eixo tecnológico somente de alunos cotistas. Bom, e aí, em relação aos eixos tecnológicos, né, fazendo assim um apanhado geral, o que é que nós podemos inferir? Que o nível de reprovação por notas não apresentou grandes disparidades ao longo do período, a questão da reprovação por notas. Reprovação por falta, né, isso em termos de eixos tecnológicos, né? Agora, a reprovação por falta, o que é que se observou? Que nos anos letivos de 2019 e 2022, todos os alunos reprovados no eixo tecnológico de turismo, hospitalidade e lazer eram cotistas. Interessante é que o ano de 2019 é pré-pandemia e 2022 é pós-pandemia, né? Então, nessas duas situações, a reprovação por falta nesse eixo tecnológico foi somente de alunos cotistas. Quanto à evasão, o que eu poderia ser destacado? Que o eixo de produção cultural e design apresentou níveis mais elevados de evasão de alunos não cotistas, se levarmos em consideração que, em 2020 e 2022, todos os evadidos, né, do eixo de produção cultural e design eram alunos não cotistas, né? Então, alguns destaques eu coloquei aqui. Bom, e como eu tinha colocado, nós
também procedemos um survey para tentar identificar como os alunos avaliaram o ensino remoto. Ela serviu também, né, essa pesquisa, para essa avaliação, e como eu disse antes, para que a gente pudesse também é, identificar os alunos que iriam participar da entrevista, né, para análise qualitativa, daqueles 6 alunos. Porque um dos itens do questionário perguntava se ele tinha interesse em participar. Isso acontece, né, e por que que houve essa necessidade dessa pesquisa, né? É bom colocar esse adendo. É porque, apesar da instituição, depois de uma certa, vamos dizer assim, não vamos chamar de celeuma, né? Mas houve alguma resistência da instituição em liberar os dados pessoais de alunos, perfeitamente compreensível, em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados. O SUAP não disponibilizou, exemplo, contato de aluno, para que eu pudesse convidá-los para a entrevista. Então, tive que entrar com uma solicitação junto à ouvidoria, teve todo um trâmite. E mesmo quando eu consegui acesso a esses dados, muitos deles estavam desatualizados, o e-mail do aluno, o telefone. Então, também se viu esse survey aqui, esse questionário, para tentar identificar aqueles alunos que poderiam ajudar a colaborar com a pesquisa. Mas, do ponto de vista da avaliação que eles fizeram do ensino remoto, é importante porque eles vão reportar bastante essa questão do ensino remoto na análise qualitativa que nós vamos ver. Vocês observam que em todos os eixos, aqui só tem 5, porque o campus Natal Central, né, não tem todos os eixos tecnológicos, vejam que a avaliação deles não é boa, né? O predomínio de péssimo e ruim em praticamente todos os eixos tecnológicos, tá certo? Ninguém colocou como ótimo e o índice de bom foi bastante pequeno na avaliação que eles fizeram do ensino remoto, né? Bom, agora, análise qualitativa, aí o perfil dos 6 alunos que participaram da entrevista, eles foram identificados por pseudônimos, obviamente, e aí nós temos aqui que, do ponto de vista do sexo, nós tivemos 4 alunos e 2 alunas, aqui a idade variando entre 19 e 21. Desses que participaram da entrevista, nós tivemos 4 evadidos e 2 reprovados, 5 cotistas e um não cotista que participaram da entrevista. E aqui nós destacamos alguns fatores que foram que destacaram, né, que interferiram, né, nesse processo de aprendizagem, que pode ter ocasionado a reprovação, a evasão, as dificuldades que eles vivenciaram no período, né? Então, por exemplo, a Atena ela colocou muita dificuldade de não ter um ambiente para se dedicar aos estudos, né? O primeiro item, né, que nós destacamos é justamente isso, ambiente de estudo. Então, eles destacaram que não tinha um lugar onde pudesse estudar, a casa era pequena, né? Do mesmo jeito, o Apolo disse que ele tinha um ambiente. Apolo já foi na direção contrária. Ele disse que tinha um ambiente satisfatório, não tinha problema, tinha um quarto. Vale considerar que Apolo, como eu disse a vocês, que tinha um que era não cotista, né? É o caso do não cotista. Ele não é cotista e ele colocou aqui que não teve dificuldade em termos de um ambiente adequado. Ares disse que tinha um quarto para ele estudar, mas o barulho da casa atrapalhava as condições lá da casa dele. Também Dionísio disse que não era um ambiente silencioso, o preparo da comida, lavar a louça atrapalhava, tá certo? No tempo de vista das relações familiares, eles declararam, por exemplo, que a relação durante o período da pandemia, a Atena coloca que ficou muito complicada a situação, houve até nesse período de separação dos pais. Ela atribui que é a coisa de ficar todo mundo juntos, né, devido ao isolamento, né, teve que conviver com o irmão, ela disse que ele era um pouco agressivo, então, teve muitos problemas. Hermes colocou também que, no caso dele, ele teve desavença com os pais, porque ele ajudava na padaria, né? Os pais tomavam conta da padaria, e ele disse que, como ajudava, ele queria uma espécie de remuneração, né? Diz que houve atritos, mas ele atribui o fato dele ser muito religioso e teve como contornar. E o depoimento de Hera, de que eu confesso que todos os depoimentos me deixaram uma angústia, mas esse de Hera, às vezes que eu leio,
me dá assim um nó. Ela disse que não teve sossego para estudar em paz, porque meu pai me colocava para trabalhar no estudo. Responsabilizo meu pai por ter sido reprovado. Por isso eu peço desculpa a vocês. Quando eu veio, me perdão, eu não consegui me conter. Ela disse que responsabilizei meu pai pela reprovação. Do ponto de vista do trabalho, que é outro item, é, é uma situação que aconteceu bastante. A Atena, por exemplo, coloca que durante a pandemia ajudava a mãe com as tarefas domésticas, ajudava a cuidar de irmã mais nova. É, veja que entre os cotistas, também Hermes, que também era cotista, colocou que durante o auge da pandemia ele teve que ajudar o pai na padaria, né? Foi aquele caso lá que nós relatamos, apesar de não fazer realizar atividades domésticas. É, Ares colocou que ajudava com as tarefas domésticas, como arrumar a casa. E o interessante, né, é que ele, dos seis, foi o único do sexo masculino que admitiu ajudar com as tarefas domésticas, né? Por exemplo, as outras vezes domésticas, né? Porque você tinha aqueles que ajudavam a trabalhar, o pai, ajudar o pai na padaria, mas tarefas em casa, ele foi o único do sexo masculino que relatou isso. Dionísio disse que ajudava a mãe numa fábrica, fazia a limpeza de uma fábrica, e foi aquela que eu relatei naquele momento, que o pai colocou ela para fazer, foi fazer uma reforma na casa e colocou ela para fazer o serviço de servente. Não, não, e ele fazia, o pai era o pedreiro e ela passou a ser servente. Ele não contratou ninguém e ela foi fazer esse trabalho. Aspectos psicológicos. Apolo, né, aquele que é não cotista, ele alega que ele é suspeita que tem transtorno de déficit de atenção, né? Ele disse que ficava as atividades durante o período remoto, as atividades eram encaminhadas, ele esquecia de fazer, quando lembrava já tinham passado, ele atribui isso, apesar de não ter um diagnóstico. Dionísio disse que começou a ter crise de ansiedade, né, nesse período da pandemia. Ele disse que não procurou apoio psicológico naquela ocasião, mas no ano de 2022 ele procurou e foi diagnosticado com depressão, né? Uma leve depressão. É, era, falou que não tinha condições psicológicas, né? Aquela coisa lá de ajudar como servente, focar no estudo de maneira saudável e produtiva. Ela também diz que a substituição das aulas presenciais atrapalhou, porque ela também afirma que tem um transtorno de déficit de atenção e não conseguia se concentrar. Os pontos didáticos, né? É, Na pandemia, essa questão afluiu bastante, né? No caso de Apolo, que é aquele que é não cotista, ele disse que o problema não foi nem o ensino remoto, ele destoou um pouco dos outros. Ele até que se adaptou bem com o ensino remoto. O problema dele foi a ruptura, a volta. Ele disse que se fosse tudo remoto, teria se dado bem, mas vinha remoto, veio presencial, depois remoto, depois voltou para presencial. Ele disse que essa quebra foi o que atrapalhou. Hermes foi muito taxativo, as aulas remotas eram muito chatas, não prestava atenção, disse que ligava o tablet e dava presença e ia dormir, que ele disse que não tinha como tirar dúvidas de cara a cara com o professor, ele não. É, do mesmo, não muito diferente da avaliação de Ares, diz que não havia interação na época do ensino remoto entre aluno e professor, ele não tinha interação com os colegas, ninguém perguntava nada, o professor ficava falando para as paredes. Dionísio disse que teve muita dificuldade de assimilar o conteúdo nas aulas remotas, disse que uma parte dos assuntos ele acredita que não foi trabalhado, as pessoas deixaram de trabalhar alguns conteúdos, disse que as primeiras aulas ainda dava para acompanhar, mas depois ficava muito cansativo, né? A entrevista com as pedagogas, nós fizemos aqui, destacamos aqui 4 pontos, né, dessa entrevista, que foram os fatores relacionados à reprovação do ponto de vista da ETE. Então, a equipe técnico-pedagógica, eles colocaram que alguns alunos exercem atividade remunerada para auxiliar na renda familiar, e isso atrapalha a questão do rendimento deles. Aqueles alunos de família de renda mais baixa têm dificuldade de transporte e, às vezes, não têm acesso ao auxílio transporte, porque a instituição não consegue disponibilizar para todos, então alguns ficam sem esse auxílio.
e aí, obviamente, interfere na assiduidade e no rendimento. Muitos estudantes ingressam também sem uma base vinda do ensino fundamental, principalmente da escola pública, eles colocaram isso. E no período da pandemia, né, o segundo tópico, abordado com a equipe técnico-pedagógica. Quais foram as ações empreendidas pelo IFRN para lidar com essa reprovação? Então, eles colocaram aqui basicamente três ações. A disponibilização do auxílio financeiro para que os estudantes pudessem se conectar à internet, a instituição disponibilizou, a gente chamou de auxílio digital, né, para comprar o equipamento ou para adquirir os dados da internet, um pacote de dados, né? Houve a flexibilização da organização didática, lembramos lá daquela normativa, né, que nós falamos, e também houve uma flexibilização no sentido de que deixou de ser bimestres a organização do ano letivo, passou a ser por módulos no Instituto Federal. E também se utilizou muito o WhatsApp como uma ferramenta auxiliar de comunicação entre professores, alunos, entre a ETEP e alunos, etc. Terceiro ponto levantado com a equipe técnico-pedagógica, as dificuldades experimentadas com cotistas e não cotistas durante o ensino remoto, né? Então, a equipe técnico-pedagógica alegou que os alunos cotistas apresentam maiores dificuldades em relação aos não cotistas, principalmente no primeiro ano do curso, que vão chegando na instituição, e os cotistas eles têm mais dificuldade. Entre os alunos cotistas, segundo a etapa, houve a necessidade de cuidar de irmãos menores, ó, corroborando, né, enquanto os pais estavam trabalhando, corroborando o que eles colocaram no depoimento. Muitos alunos cotistas tiveram que compartilhar os equipamentos de mídia necessários para acompanhamento de aulas remotas, então a ETEP identificou que, exemplo, tinha para assistir às aulas remotas, e o aluno ele tinha um computador que não era só para ele, o computador era para também o irmão usar, o pai, a mãe, né? Então, tinha essa forma de partilhar. Do ponto de vista das sugestões que a equipe técnica coloca para enfrentar a questão da reprovação e evasão, né, no caso do campus Natal Central, que é onde elas trabalham, a implantação de um curso de nivelamento para as disciplinas de português e matemática, porque eles vêm com muita dificuldade nessas duas disciplinas, então o Instituto fazer tipo um nivelamento para os alunos que estão entrando, priorizar que docentes que apresentassem um maior histórico de reprovação não fossem contemplados com o turno dos primeiros anos, ou seja, as turmas dos primeiros anos não se colocassem aqueles professores que têm um histórico maior de reprovação, justamente pela dificuldade dos alunos que estão entrando, e dar continuidade a algo que já existe no Instituto, que é atendimento domiciliar. Então, o Instituto, as pedagogas, muitas vezes, quando o aluno vem faltando muito, né, e não dá justificativo que está faltando, às vezes vão até, entre em contato e vão até a casa do aluno ver o que é que está acontecendo. Então, existe também esse procedimento. Fazendo uma síntese, então, dessas análises, em termos das hipóteses, o que é que pode ser colocado? Que a hipótese 1 foi parcialmente confirmada, tendo em vista que, apesar de ser possível identificar uma heterogeneidade no nível de reprovação por nota entre os alunos desses 10 eixos, né, houve uma certa heterogeneidade, é, o nível de reprovação por falta, nós não podemos dizer que a hipótese foi confirmada, porque não houve reprovação por falta em 2 anos e provavelmente em virtude da normativa que interferiu, nessa reprovação, certo? Do ponto de vista da hipótese 2, os resultados comprovaram parcialmente, tendo em vista que durante todo o período investigado, né, antes, durante, depois do ensino remoto, o nível de reprovação de cotistas foi superior. Em termos de reprovação por nota, a hipótese foi confirmada, ela foi superior aos não cotistas. Agora, em evasão, houve um equilíbrio nos dois grupos, e a reprovação por falta, aquela mesma coisa da normativa que não apareceu no registro de reprovação por falta em 2 anos desses 4 investigados. Do ponto de vista da hipótese 3, os resultados confirmaram que os alunos cotistas eles foram mais afetados por aqueles fatores demográficos, institucionais e socioeconômicos, né? A análise qualitativa acho que mostrou bem essa situação. Partindo para as considerações finais, algumas considerações acho que têm que ser feitas. Primeiro, que a pandemia de Covid-19 interferiu no nível de reprovação e evasão dos componentes da curva. A, é, a adoção do ensino remoto realmente mostrou bem isso. Os fatores demográficos, institucionais e socioeconômicos associados à reprovação e evasão foram mais incisivos entre os alunos cotistas. E os alunos entrevistados, via de regra, atribuíram a sua evasão principalmente ao fato de terem sido reprovados em algum ano do curso.
A adoção do ensino remoto em caráter emergencial suscitou dificuldades, tanto para cotistas como não cotistas, né? Naquela pesquisa ficou claro ali que o ensino remoto praticamente não agradou praticamente ninguém. A adoção de medidas assistenciais foi imprescindível, essas medidas que foram tomadas pela instituição, né? Para que essas disparidades não fossem maior ainda, né? Porque se o Instituto não disponibilizasse, por exemplo, o IFRN, esse auxílio digital, a quantidade de alunos que teriam deixado de assistir às aulas teria sido bem maior, provavelmente, por falta de condições. Então, aquele auxílio da internet, do equipamento, foi assim, decisivo para os alunos, principalmente cotistas. Uma coisa também destacada, as coisas regionais, que políticas públicas na área da educação são fundamentais para viabilizar essa janela de oportunidades, né, que o bônus demográfico que o Brasil se encontra nesse período é importante, essas políticas, e a política de cotas tem um papel fundamental nesse processo, né, enquanto uma dessas políticas para tentar é, fazer com que essa desigualdade no acesso à educação que ainda permeia o nosso país, ela seja amenizada. As limitações dessa tese dizem respeito a que não feita uma análise em nível de curso específico, né, mas em análise de eixos tecnológicos, e as potencialidades dela é de fornecer subsídios a esses estudos sobre as implicações da pandemia, né? Nesse caso específico aqui, implicações, a pandemia trouxe implicações em vários setores da sociedade, e no caso da educação, o que ela ocasionou, né, seus reflexos, ainda vai perdurar por alguns anos, né? Não é o fato da pandemia ter acabado, mas as implicações, os impactos, as sequelas, podemos até dizer, que ela trouxe, né, elas vão perdurar ainda por algum tempo, né, na educação do nosso país. É isso, e agradeço muito e aguardo a colaboração de vocês, as sugestões, que serão muito bem-vindas. Muito obrigada, Alberto. Com emoção, né, Alberto? Assim que é bom, né? Eu peço desculpa, professora, eu Não, não tem que pedir desculpa, não, né? Quando, se o trabalho conseguiu lhe provocar emoções, parei de compartilhar, ele não, vale né? a pena, né? Pronto, parei agora, né? Isso, tá ok. Bom, vamos começar então, gente, pelas arguições. Vamos começar por quem está mais distante de Natal. Então, vou começar com a minha amiga Flávia Xavier, lá de Belo Horizonte. Flávia, que esteve, né, na banca de qualificação. Então, agradeço muito, Flávia, pelo seu aceite. E vou pedir para o Alberto ir tomando nota. Tá? Isso. Aí você, né, estabelece a dinâmica que você acha melhor. Se você faz todas as colocações, ele responde, ou se vai fazendo, né, um bate-bola, fica à vontade. Obrigada, Luciana, Alberto, por esse convite, cumprimentar os meus colegas da banca. E, Luciana, eu vou fazer aqui uma reclamação, porque eu não quero participar de banca virtual. Vocês aí em Natal, não pode. Como assim, um mineiro, que a gente não tem praia, vai ficar longe da praia desse jeito? A próxima banca, se você me convidar, eu quero estar aí. Com certeza, né? Que convite para você para vir me visitar, que contou, né?